E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 6º podcast da Contabilidade do Futuro, a primeira incubadora contábil do país. Até que tá durando, né, o podcast, já é o 6º já, né? Sim. Ao decorrer da nossa entrevista, você pode acompanhar aqui na tela todos os mentores envolvidos no projeto. Então, ao decorrer aqui da nossa conversa, vai aparecendo ali todos os nossos mentores. Hoje estamos com a presença da Clívia, minha companheira de podcast, voltando aqui à mesa. Oi, pessoal, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a incubada Bárbara, da B2B Consultoria, direto de Salvador, da Bahia, e do Lollapalooza também, né? É isso aí, aproveitei, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigada, Daniel, pela oportunidade, de estar aqui. Clívia também, é um prazer. Igualmente. Vai ser muito bom ouvir sua história aqui hoje. Joia. Então, antes da primeira pergunta iniciar do nosso bate-papo aqui, não deixe de fortalecer o nosso canal, dá o seu like aí, segue o nosso canal para sempre estar acompanhando os nossos podcasts. E no final desse conteúdo aqui, vai lá no nosso Instagram, @contabilidadefuturo, tudo junto, e acompanha também os nossos cortes, os nossos conteúdos, que tem muita coisa legal por lá também. Então, bora para o que interessa aqui de verdade. Bárbara. Para o nosso bate-papo. Daniel esqueceu. Pode ficar à vontade. Sim. Sim. Comer, beber. Pode também pedir um cafezinho, uma cerveja. Tá joia. Então, conta aí um pouquinho pra gente como iniciou aí no segmento contábil, qual a sua história aí com a contabilidade? Pronto. Eu falo assim que a contabilidade me escolheu, né? Me escolheu e me salvou, porque eu não tenho parentes na contabilidade, nunca imaginei que seria uma contadora de fato, não tive amigos que me influenciaram. Eu trabalhava como CLT há um tempo atrás, passei por algumas empresas, né, grandes, galguei alguns cargos, mas sempre tinha algo, né, que eu via que podia mais, que eu poderia mais. Então, em 2017, quando eu trabalhei em empresa de telecom, eu vi as pessoas falando nessa dificuldade de encontrar contadores na área mesmo de telecom especializados, porque é um nicho bem específico. E as coisas se uniram, porque foi um momento difícil, eu estava passando por um processo com minha filha e cheguei a falar com o meu gestor que se tivesse algum processo de demissão naquele momento, que eu me colocaria à disposição. Ou seja, assim, eu arrisquei tudo, eu só tinha CLT mesmo. E já conversava com algumas pessoas lá dentro, né? Eu falei com ele se eu poderia vender o serviço de contabilidade, porque ele vendia telecom, então não seria uma concorrente dele. E aí ele falou que não teria problema. Aí eu comecei com 2 clientes lá, que foi um colega meu, que é gerente comercial, e um cliente do meu gestor, que era um provedor de internet. E era basicamente o que eu tinha mesmo. E esse dia chegou, né? Um certo momento, eu estava lá e eles me chamaram. Olha, vai ter um processo. É um processo de demissão, a gente nunca aceita, né? Sim. Por mais que era assim, eu queria muito para estar mais próxima, né, de minha filha nesse processo. E também, em contrapartida, eu falava, gente, eu não tenho nada, só a CLT e esses 2 clientes, que o valor era bem pequenininho mesmo. E aí eu fui demitida, só que assim, eu acreditei muito, né? Desde o início, eu acreditei assim, no meu potencial, eu sabia que eu poderia, por mais que eu não fizesse a contabilidade, eu saberia que eu poderia aprender a contabilidade, né? Então, como eu já tinha o CRC ativo, juntou o útil ao agradável, eu falei, não, agora eu vou prospectar, vou estudar esse segmento de telecom e procurar clientes. Porque... Mas antes do... Porque você falou que não trabalhava CLT, mas antes você já tinha cursado Ciências Contábeis? Já. Eu me formei em 2007. 2007. Ah, legal. Mas aí você... Isso. A faculdade foi por quê? A faculdade como? Foi por que a faculdade você escolheu? Por que você escolheu contabilidade? Porque eu escolhi contabilidade, porque era o curso mais em conta. nossa. Porque meus pais, eles não tinham condições de pagar uma faculdade de Direito. E eu sempre trabalhei desde os 13 anos. Vendia coisinhas no colégio, nos intervalos, fazia pipoca, geladinho. Isso foi realmente no interior. E eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Minha primeira opção foi engenharia civil, porque eu achava muito bonito e eu
fui fazer sem estudar na Universidade Federal de Feira de Santana, na verdade. E assim, com a cara e a coragem, achando que naquela época engenharia era muito simples, né? Muito concorrido. Sim. Eu sempre estudei em escola pública, mas isso não desmerece, né? Que a gente vê que tem muitas pessoas só estudar mesmo, mas eu fui com a cara e a coragem, não sabia nem o que era vestibular. E aí, depois, eu casei e vim, né, para Salvador. Aí eu falei, olha, vou colocar a primeira opção administração, a segunda contábeis. E no outro, que eu era apaixonada, direito, porque eu sou muito prolixa, assim, eu escrevo muito, tenho caderno de poesia, de poema. Até que tá tudo bem ligado, né? Direito, contabilidade. Aí eu coloquei direito e contabilidade. E nessa época, foi a época que eu casei. E aí eu fiz a seleção também para o banco, né? E para o banco precisava da graduação. E eu não tinha graduação. Verdade. Eu disse, eu vou com a cara e a coragem. Eu sempre acreditei, assim, tudo que eu faço, eu acho que dá muito certo porque eu acredito e corro atrás. Sim. Eu disse, não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer o vestibular, então deve ser que vai casar ali o vestibular com o momento da seleção. Se eu passar, vai dar tudo certo. E aí, eu passei, a faculdade ligou, né? Parabéns, você passou no curso de Ciências Contábeis. Eu disse, que maravilha. Então, fiquei bem feliz. Eu lembro que eu chorei muito, né? Eu falei com o meu esposo na época. E logo depois, o banco ligou falando que eu tinha passado na seleção. Então, olha aí, juntou tudo. Juntou tudo. O útil ao agradável. Só que no meio do curso de Contábeis, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, era um mundo muito diferente. Sim. Eu queria muito escrever, e aí tinha aqueles fechamentos de balanço, partidas dobradas. Sim. E eu tinha um professor muito bom, mas uma professora muito rude na época. E eu comecei, era assim, amor e ódio ao mesmo tempo. Só que eu falei, gente, eu estou no meio do curso, eu vou fazer o curso de contábeis, eu vou concluir esse curso e depois eu faço direito. Que ainda é minha grande paixão, né? Também quero muito fazer direito. É um complemento. É um complemento. É um complemento, assim. Mas você se arrepende de ter feito contábeis? Não, eu não me arrependo, porque hoje eu falo e converso com minha filha, né, que ele não me salvou só em questões financeiras, mas assim, uma realização muito grande você olhar para o cliente, né, para a dor daquele cliente e resolver aquela dor. Porque contabilidade, muito mais assim que você escalar, né, e, eu tinha 10 clientes, hoje eu tenho 50, é resolver a vida do cliente, é sanar, né, as dores dele, certeza. É estar ao lado dele, é assessorar, receber um feedback e falar, poxa, Bárbara, teve uma cliente mesmo que o contador, ela veio para nós, tem 2 anos, e aí o contador fala para ela, você nunca vai conseguir ir para o Simples Nacional mais. Sim. E assim ela veio, eu fui com ela até a Receita Federal, fui umas 3 vezes e a gente conseguiu. Até hoje ela agradece ter ido para o Simples, poder contratar novamente os funcionários dela, porque teve que demitir todo mundo por conta do patronal, né? Do lucro presumido. Então, isso é muito gratificante. Tanto que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu não quero escalar tanto, mas eu quero entregar um trabalho de qualidade e ter um atendimento bom. Né? Também acho que essas duas, ter um diferencial e atender qualidade vai fazer com que a gente escale de alguma forma. Né? E assim, isso aconteceu. Então, quando lá eu saí do trabalho e comecei a falar com as pessoas, pelo fato de ser nichado, né? Só para telecom, muitos clientes vieram. Assim, foi um atrás do outro, um atrás do outro. E eu, nossa, eu tinha 5, depois eu já tinha 8. Eu falei, meu Deus, eu tenho que montar uma estrutura, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha mais, assim que não tinha perspectiva nenhuma, né? Parou e falou, nossa, eu tenho 2 clientes com ínfimo, eu acho que na época era 200 ou 150 reais que eu cobrava. Aí, hoje, ter 20, 15 clientes. E, na época, eu até perdi clientes, porque eu não tive braço para tanta gente. Sim. Aí, eu montei, né, realmente uma estrutura física. Contratei, desde o início, eu contratei mesmo CLT, porque eu sempre tive muito medo de contratar prestador, mas eu já desmistifiquei isso, né, com essas questões de terceirização. Eu acho que ajuda bastante ter parceiros, né, que nos auxiliem e reduz custos também.
E aí, um dia eu abri a porta, assim, aí eu olhei e eu falei, nossa, 5 pessoas trabalhando comigo, uma infraestrutura física, em um edifício aqui em Salvador. E eu fiquei, assim, Legal. muito orgulhosa de ter acreditado, né, que ia dar certo. E eu acho que é um momento que chega, assim, assim, eu tinha que passar por aquele processo, eu acredito, tanto no local que eu trabalhava, porque era muito ruim a relação com o gestor, a forma que ele tratava, né, os funcionários e o processo de minha filha também. A empresa era uma empresa grande. Era uma empresa grande de telecom. Quantos funcionários tinham, mais ou menos? Nossa, ela tinha uns 60. Hoje ela tem sede até em Nova York, porque ele é muito visionário, assim. Legal. E aí passa a fibra marítima também. Mas aí você saiu totalmente de lá e dedicou 100% do seu tempo para o seu escritório? Ou Foi. ainda no Não. início? Foi demissão mesmo, assim, ó, a partir de hoje você está demitida. E aí eu cheguei em casa e falei, nossa, agora é focar e força de vontade, porque tinha 2 processos, que era escalar assim, no sentido de ter clientes para me manter, Sim. né, financeiramente, e também cuidar de minha filha, do processo que ela estava passando na adolescência. Foi um processo bem delicado de estar ao lado dela. E aí eu consegui estar ao lado dela e também poder desenvolver, né? Eu nem falo escritório, eu falo esse empreendedorismo contábil, né? Mas você acha que isso fez diferença? Você sair totalmente do CLT para ir para o seu escritório e dedicar 100% do tempo? Ou você acha que dava para mesclar os dois? Eu acho que fez diferença. Sempre dá-se para mesclar, né? Sim. Eu acredito que se eles falassem, então fica um turno, ou fica mesmo aqui com a gente e você continua, porque eu já estava com esses 2 de qualquer forma. Só que eram 2, então era bem pequenininho, né? E como você não necessitava tanto, você nem iria buscar tanto, né? Porque você já tinha um conforto que era a CLT. Isso. Exatamente. E aí, quando perdeu a CLT, eu acho que você tomou todo o gás para ir Isso. atrás, né? Porque muita gente, às vezes, até mesmo na contabilidade do futuro, que a gente vê, eu tenho o meu trabalho, não consigo me dedicar muito. E a gente fala muito, você tem que escolher. O que aconteceu comigo Isso. também foi um pouco como a sua história. Eu só consegui clientes quando eu não tinha nada. Então, fui atrás com toda a garra para conquistar. E isso aí dá aquele up, assim, né? Você só tem aquilo, então você se dedica muito mais. Muito mais. Dá para estudar mais, se especializar mais também. Não São que não pontos dê, de né? vista, né? Tem gente que quer iniciar, né, mesclando os dois, até mesmo para ter uma renda financeira garantida ali, né? Mas eu acredito que a gente só consegue construir alguma coisa quando a gente sai da zona de conforto. Senão a gente vai postergando. É da natureza humana a gente ficar empurrando com a barriga as coisas, né? Não, amanhã eu vou. E não acontece, né? Então, quando você se vê de ou eu vou atrás de clientes ou eu não vou ter meu escritório de contabilidade, você vai começar a adquirir clientes. É né? verdade. E é isso que acontece mesmo. E na CLT você divide assim a sua força, as responsabilidades, né? Você não consegue focar. E quando você sai, você foca mesmo. Você fala, não, eu vou escalar. E a contabilidade é tão boa, assim, eu falo, porque ela te dá um leque de oportunidades. Ela abre novos horizontes. É um curso bem completo, por isso que eu não me arrependo. Né, de ter feito contabilidade. É o que eu queria? Não, mas eu não me arrependo, porque ele trouxe muitos conhecimentos para mim que eu não tinha, né, antes, e que hoje eu consigo. Por exemplo, eu não fiz curso de consultoria. Eu aprendi a fazer consultoria na prática. Você aprendeu fazendo, que é o aprendi melhor. fazendo. Nunca trabalhei em escritório contábil, mas aprendi na prática. Domino tudo? Não, porque é um mundo. É um leque, é muita coisa. É muita coisa. Você não tem como dominar tudo. E por isso que você tem as pessoas, né? Ou sócios, ou parceiros, ou funcionários. Eu acho que essa é a importância também da especialização. Né? Isso. Porque, como você falou, a contabilidade é um mundo, né? Existem N formas de fazer contabilidade, principalmente N formas de fazer a parte fiscal, né? Cada empresa tem as suas particularidades.
E aí, quando você cria alguma autoridade dentro de algum segmento, naturalmente vem mais rápido, né? As coisas. Foi o que aconteceu contigo, né? Com o Telecom. Conta mais um pouquinho sobre o Telecom. E aí eu falei, nossa, eu não posso ficar só, né, parada estudando e conseguindo clientes, porque as coisas mudam muito rápido. Não só em telecom, né, mas a dinâmica do negócio muda muito, sai uma nova tecnologia, você precisa ter um jurídico especializado, uma consultoria em RH especializada, parceiros que vão te ajudar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu procurei verificar nos outros estados que já era referência, né, foram os pioneiros, que foi Minas, Sul, Curitiba, como é que eles faziam e com quem eles contavam, porque sozinha não ia conseguir nunca, né, chegar onde eu cheguei. E aí eu ia mesmo, eu entrava no Instagram da pessoa, oi, meu nome é Bárbara, eu sou aqui da Bahia, eu quero fazer uma live com você. Aí ligava para o pessoal, porque em telecom tem o pós-outorga, ou pós-credenciamento, que todas as empresas têm que ser credenciadas na Anatel para autorizar a prestar o serviço de telecom. Então, tem as empresas que fazem esse pós. Né? O que é que elas fazem? Elas pegam as informações e encaminham mensalmente para a Anatel. Aí, eu entrei em contato, né, com esses engenheiros de telecom para saber como eles trabalhavam, o que é que eles faziam, porque, assim, você entende de contabilidade, mas você não entende de infraestrutura de rede. Sim. Então, para você falar a mesma língua do cara, do provedor de internet, aí tem que entender de infraestrutura, de fibra, como é que acontece, como é que autentica a internet. E isso vai ajudar. Isso me ajudou muito, porque quando eu conversava na reunião, né, e pedia para o provedor falar um pouco do negócio dele, para entender o que eu estava precisando, ele falava, pois você sabe o que é roteador, ONU, endereçamento de IP, transporte de dados. Eu estou falando com a pessoa certa, então. Então, isso fortifica muito. É uma sugestão até que eu dou. É conexão, né? Isso, é conexão. Não se limitar à contabilidade, né? Mas procurar entender como é que funciona o negócio, o segmento que você está prestando, até para você poder ajudar melhor o cliente. E aí eu criei, até foi o Daniel até que me ajudou, eu criei, não. Eu, na minha cabeça, tinha essa ideia. Eu falei, não, eu tenho que ter, de acordo com o que o cliente está me pedindo, eu quero uma admissão, eu quero contratar uma pessoa, eu quero um processo seletivo. Aí eu tenho uma colega que trabalhou comigo que é consultora de RH, eu ia lá, vamos fazer parceria. Quando o cliente solicitar, 20% ou 15% é meu e o restante é seu. Aí a gente criava essa parceria. Aí o Luciano também, que é do Sul, a gente fez uma live. Aí essa live eu lembro como hoje. Porque depois ele faz o quê, o Luciano? O Luciano, ele ministra cursos, né? E treinamentos na área de telecom de fibra. Legal. Essa parte toda de roteamento, até a parte de tributação também. Hoje ele está, né, atuando. Aí eu falei com ele, vamos fazer uma live. Aí ele, tudo bem, você é da Bahia? Eu disse, eu sou contadora e estou no segmento. Aí eu lembro até hoje que depois dessa live um monte de gente me ligou. Né? Aí eu consegui 4 clientes fora do estado com essa live. Aí entrei em contato também com pessoas que fazem eventos, né, na área de telecom. Associações, a Brint, para saber como é que eles trabalhavam lá, como se associava. E aí, quando eu entrei na contabilidade do futuro, que foi realmente quando eu tomei um norte, assim, porque as coisas eram muito da minha cabeça, sou muito imediatista. Sim. Tem isso para fazer, eu quero fazer logo. E nem sempre a gente pode fazer tudo naquele momento. Eu lembro que um dia eu fiz a mentoria com o Daniel, e aí o Daniel falou comigo, mas você não pode tudo, que eu queria aquilo, eu quero criar um produto, eu quero partir para o segmento de saúde. Aí o Daniel falou, vamos parar, vamos ir passo a passo, focar primeiro no que você quer. E isso me ajudou muito, né? A contabilidade do futuro, ela me deu um direcionamento. E assim, só pelo fato também de você ter os mentores ali. O Antônio, semana passada, conversou comigo, né? E falou, você esqueceu de mim. Eu disse, não, é porque Inclusive, ele falou que ia dar uma passada aqui hoje, né? Mas não sei, vamos ver.
Ele falou, você esqueceu. Eu disse, não esqueci, eu mandei o recado, que eu tô na loucura para viajar. Ele, você esqueceu, mas eu não esqueci de você. Aí mandou todo o mapeamento lá do funil de vendas, porque sempre eu ficava assim, né, esperando alguém indicar. Sempre foi por indicação. E aí, a Contabilidade do Futuro, através dos mentores, Daniel, Manuela, me ajudou a montar, e o Antônio Filho também, esse funil de vendas para ter uma visão melhor, né, uma visão estratégica, onde é que eu quero chegar, se é agora, se é depois, qual segmento eu quero atuar. Mas, assim, voltando para a Telecom, foi isso. Isso fez com que eu criasse como o Daniel chamou na época, um marketplace, né? O que o cliente precisava, eu já tinha ali. E tinha essa questão dos parceiros que ainda tinha um percentual sobre os serviços, eu indicando eles também e eles me indicando também. E aí você consegue. E o que você ofereceu para os seus parceiros? Esse percentual, o mesmo percentual, né? 20% do 20%. primeiro. Legal. Tem alguns parceiros que indicam também, e aí eu passo a primeira, né, o primeiro honorário. Legal. Porque tem alguns que eles mesmos definem, eu vou indicar, e aí você me passa o primeiro honorário. É tudo base da negociação, né? Com cada um. É a negociação. Tem, assim, aquela negociação que é básica, que é esses 20%, mas um ou outro, eles pedem, né, o primeiro honorário mesmo, e falam, é melhor o primeiro honorário para todo mês não ter que ficar passando os 20%. Sim. Aí eu, então tá bom. Eu não tenho ainda uma plataforma, né, como você sugeriu, mas ainda estou pensando em montar. Você está se organizando, né? Isso. Mas o que você pode fazer, até puxando também um dos seus mentores, né, que é o... Luiz? Não, Flávio? o que você falou, que ele fala que ele é o posto Ipiranga da contabilidade, eu sempre esqueço o nome dele, até você me indicou ele. Isso, é o Robson. O Robson, Você pode fazer o seu posto Ipiranga do Telecom. Do Telecom, é verdade. Sim. Ele também, eu sou associada lá, né, com o Robson, e aí tem algumas dicas também, sempre é bom, né, a gente procurar outras... não só uma parte, né, do processo, mas outros meios também da gente conseguir conhecimento, né? Sim, com certeza. Principalmente em vendas e marketing, que eu acho que todo contador tem que fazer, saber, né? e tem que fazer. Eu ainda estou engateando ainda. Também. Estou aqui engateando também. Isso. Mas, assim, hoje eu noto, né, que pelo fato de ter nichado, e mesmo estando na Bahia, você acaba criando uma referência mesmo. Você se torna uma autoridade naquele assunto. Então, Isso. é até mais... Não é que seja mais fácil, né? Que nada é fácil. Mas você se tornando autoridade, antes era só indicação. Agora as pessoas já te procuram pela sua expertise, porque você já está se tornando uma autoridade. O segredo do negócio não é você ir atrás do cliente, é o cliente vir atrás de você. É verdade. Sempre, né? Então, a partir do momento que você consegue fazer isso cria-se um ciclo natural. Porque você criou uma autoridade ali, então todo mundo que entrar no segmento vai acabar se esbarrando na Bárbara em algum momento. Seja numa live, seja numa palestra, seja numa indicação. Então, vão se abrindo várias portas, né? Isso é verdade. Foi isso que aconteceu comigo mesmo. Às vezes eu paro e falo, nossa, eu tenho muito que agradecer a Deus e... a coragem, né? Porque eu acho que todo contador tem isso, né? De coragem, de enfrentar mesmo e correr atrás dos resultados. E é um grande desafio que eu tenho passado, porque quando a gente cresce, a gente depende de pessoas, né? Sim. Encontrar e manter. A gente já vai falar sobre isso também. Porque eu acho que em tudo, todo trabalho ele é igual. Você vem de contabilidade igual a mim. Daniel também vende, mas o que muda são as pessoas. É o tratamento, é o relacionamento. Eu tive uma experiência agora com uma funcionária que foi exatamente isso. Porque a forma como eu trato, né, como eu passo para os outros funcionários mesmo, e os estagiários que chegaram agora, ela não absorvia de jeito nenhum. E eu ficava, meu Deus, e eu comecei a ter reclamação. Foi uma coisa que, assim, não é que nunca teve, mas a frequência... estava muito grande.
E é um grande desafio. Acho que é a parte mais A desafiadora. mais delicada, porque quando você cresce, eu senti muito essa diferença. Isso. Quando você, antes, né, você fazia daquela sua forma e você fazia o máximo O processo está na sua cabeça, né? Aí você tem que distribuir para os outros o processo. Só que na sua cabeça está bem claro, na cabeça dos outros não. Então, meio que tem que desenhar primeiro, né? E a forma também, assim, fazer com que as pessoas comprem sua ideia e elas consigam também criar um padrão, né? As pessoas falam, mas você... Tudo é um padrão. É um e-mail, tem que ter um padrão, a moça, né, do TP que trabalha comigo, ela fala, tudo tem um padrão. Eu disse, mas tem que ter um padrão mesmo. Tem que ter. Não é porque o escritório é pequeno, né, que não tenha que ter. Eu acho que a gente tem que se organizar desde pequeno mesmo. Sim, e é justamente quando eu comecei a crescer, eu senti essa dificuldade, porque estava tudo centralizado em mim. E se eu tivesse criado um padrão desde o início, quando eu fosse passar para uma outra pessoa, isso seria mais fácil, porque a dificuldade é como o Daniel falou, estava tudo na minha cabeça, eu não tinha aqui, né, um passo a passo. Até a gente estava fazendo uma empresa nova que chegou e ela tinha um processo para tudo. Aí eu fiquei só olhando assim, gente, eu fiquei envergonhada, porque eu não tinha esse processo. E aí a gente começou a montar agora e aí passar para as pessoas, aí cada dia é um desafio novo, porque tá aqui na cabeça. É, muita coisa centralizada. Aí para você passar, mas é libertador. Sim. Nossa. Hoje você tem 5 pessoas trabalhando no seu escritório. Porque uma saiu, eu tive que demitir agora, aí ficaram 4. Mas porque você já está repondo, né? Então considera 5, mais a Mariana, que é do comercial, que é só um turno mesmo, pela manhã. E tem uma pessoa de paralegal também, que é prestador. Porque são serviços eventuais e assim não faz muito sentido, né? Ter uma pessoa pelo tamanho do escritório hoje. Não. Ter uma pessoa só para fazer paralegal contratada. Não é recorrente, né? Não é recorrente. Mas o fiscal, contábil, DP... Tem que ser. Então precisa muito. E nós recebemos uma empresa do Maranhão. Nossa, a legislação muda muito a estadual, porque Telecom é ICMS que recolhe. E assim, também está sendo, né, um desafio, porque tem que estudar a legislação de lá e tem que contar muito com as pessoas. Sim. Mas é muito desafiador. Eu nunca imaginei que eu conseguisse sair, ficar 5 dias fora e delegar muita coisa. Falou, resolve isso para mim, entra em contato com o cliente. E eles entraram e resolveram e me mandavam. Eu resolvi, eu disse, nossa, é muito libertador. Sim. E os colaboradores, eles estão também se especializando em telecom. Estão. Agora, eu tenho esse programa de treinamento que eu coloco, tem algumas plataformas, né? Tem a Cefis, tem o Caio também. Caio, acho que é Caio Melo. Caio Melo, sim. Isso, aí toda sexta eu peço para eles entrarem 1 hora, de 8 às 9, fazer o curso e depois me mandar o resumo. Porque eu entendo que se eu especializar eles, né, vamos conseguir entregar um serviço de qualidade. Com certeza. Eu sei que o cara vai sair 1 hora, porque eu tive uma pessoa que ficou 2 anos, né, eu paguei curso para ela e tudo, mas era um momento ali. O ciclo faz fechou, parte do jogo. Faz parte, mas quem estiver comigo eu quero que se especialize. Sim, é importante. Aí dia 12 vai ter um curso de telecom, aí eu já escrevi eu e essa outra pessoa do contábil, porque eu quero ela como uma segunda pessoa, sabe? Tudo que eu sei, eu quero que ela saiba para não centralizar em mim, para que eu possa ficar mais livre, para estratégia, para gestão, para fazer o escritório crescer, porque no operacional a gente não consegue. Não, se a gente ficar no operacional, esquece, não consegue fazer outra coisa. Hoje você consegue sair do operacional? Eu estou conseguindo. Eu, assim, a coisa mais assertiva que eu fiz até hoje nesse escritório foi contratar 2 estagiários. Nossa, foi assim libertador, porque... Os estagiários estão bons, né? Tão bons. No meu escritório também veio uma turma de estagiário que, meu Deus. Tem um que tem 20, é outro melhor tem que os 23. assistentes. Gente, o G-Click estava parado. Ele já me passou um relatório do G-Click, que já entrou, fez todos os cursos, cadastrou os processos, todas as outras plataformas também.
tudo que eu peço para fazer, ler a legislação, entro em contato com o cliente, porque eu não crio muita barreira, assim. Eu acho que ele é um profissional também, e até para testar se ele tem essa capacidade. Tem que dar autonomia, né, para que eles consigam resolver. Senão você vai ficar sempre só você resolvendo centralizada e eles não se desenvolvem. Isso, ele vai encontrar ali uma barreira. Exato. Vai falar, alguém tá barrando. Eu vou só até aqui mesmo. Será que... Aí eu penso assim, será que o estagiário é só para nem fazer recálculo, né? Que tem uns que nem fazem. É só para arrumar arquivo? Não. Lá na B2B, e hoje em dia nem tem arquivo para arrumar. O eletrônico, né? Aí eu não, lá na B2B, o estagiário ele vai caminhar junto comigo, até para formar ele mesmo. Ele vê que tem ali um passo a passo para ele seguir, que ele pode se tornar um auxiliar e motivar. Senão vai chegar uma hora que ele também nem vai querer mais ficar lá. Não foi isso que foi falado, né, na entrevista. Então, assim, eu converso muito com minha filha, eu falei com ela, nossa, foi a decisão mais assertiva e libertadora. Porque quando você delega, o e-mail é esse, você vai fazer isso, suas tarefas são essas, você vai... pulverizando, assim, tirando de Bárbara e colocando. Nossa, isso é muito bom. Bárbara é sua filha? Não, tirando de Bárbara de mim. E eu, Bárbara é sua filha. Você, Bárbara, Ana Clara. Não é porque eu ia perguntar se ela trabalhava contigo também. Não gosta. Eu queria muito, coloquei para fazer o financeiro. Minha mãe, não. Ela é da área de saúde, ela não gosta. Ela faz alguma graduação? Medicina, tá no quarto. Sim. No quarto. Sim. E aí eu também acho que não mudaria pra contabilidade, não. Porque eu tenho um sonho ainda de fazer medicina. É mesmo? É muito. Mas nunca é tarde, não. Na sala dela tem um monte de pessoas que estão fazendo por realização mesmo. Né? Porque talvez lá no início, como eu, não tinha para pagar o direito. Hoje dá para fazer um esforço, você já elimina algumas matérias, já dá para fazer. Então, complementa. Chega uma hora que você fala, agora também eu quero por satisfação, né? Por realização. Por realização. É o que eu vou fazer. Eu também quero muito fazer direito. Sempre, quando eu terminei contabilidade, eu falava, vou fazer direito. Só que surge tantas coisas para fazer na área contábil que a gente vai fazer pós, vai fazer cursos. Que aí acaba que não dá para abraçar o mundo todo, mas ainda vou realizar esse sonho. Eu também. E assim, vai aparecendo os outros serviços, né? BPO, você tem que, às vezes, implantar para poder atender o cliente. É uma consultoria. Então, contador nunca cansa de ter coisa. Quanto mais tem, mais quer atrás de outros serviços. A gente consegue, assim, parcerias, ou por hub, né? Por parcerias, ou mesmo pelo próprio escritório, fazer tudo que é ligado à gestão. Porque a gente está muito ligado à gestão financeira, principalmente. Então, o BPO financeiro caiu como uma luva, né? Pra gente. E assim, as empresas pequenas, né? Porque eu tenho muitas empresas pequenas, você percebe que eles não têm organização financeira. E assim, é o que mais impacta no crescimento. Não posso crescer, material de telecom é muito caro. Mas ele nem sequer sabe para onde está indo o dinheiro dele. Sim. Na verdade, não tem controle sobre os números, onde a gente pode ajudar, né, essas empresas. Não só financeiro, mas tem vários números envolvendo, né? Números de cliente, controlar tudo, né? CAC, né? CAC, valuation, ticket médio. Eles não fazem ideia do que é isso. Eles não fazem ideia. Teve até um que já saiu, mas ele sempre conversa comigo. Ele cancelou tem uns 2 anos. Ele sempre conversa. Ele falou, faz algum curso, quer ver você postando alguma coisa, um curso voltado para gestão. Se fizer, eu quero muito fazer, porque eu preciso... ele não é gestor, né? As pessoas começam, principalmente na área de telecom. Era um técnico de chão, da Oi, da Claro, montou a rede dele, fez uma estação e começou a ver na internet. Então, a característica é essa aí. O conhecimento dele é em fazer. É igual a gente quando começa o escritório de contabilidade. A gente conhece o operacional da contabilidade. Depois que a gente vai ampliando nossa visão para a gestão de marketing, vendas.
E às vezes tem muito contador que acha que não é necessário porque ele está ali envolvido no operacional. É a mesma coisa nas outras áreas. Aí a gente tem que ir instruindo o pessoal. Não, para você crescer, você tem que sair também do operacional. O cara do telecom, ele tem que sair do operacional dele para começar a gerir o negócio dele. Né? E às vezes não é fácil, demanda um tempinho até você sair, Sim. organizar. Né? Um ponto que eu tenho muito a melhorar é a organização. Então, eu sempre falo assim, de organizar a parte financeira e tal, reestruturar, né? o escritório mesmo, porque isso é muito importante. Às vezes você está ligada muito na estrutura. Hoje, meu objetivo e foco é a estrutura de pessoas. Né? Formar mesmo, estruturar para poder crescer. Sim. E depois partir para outra, porque como o Daniel falou, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, Né? Todos os exatamente. projetos ao mesmo tempo. Sim. Mas dá para ir administrando ali o que é urgente, o que é emergencial. Né? Emergencial nesse momento é isso, sai uma pessoa, eu tenho que estruturar. E assim, eu estou bem feliz porque a coisa está caminhando para o que eu quero mesmo. Que né? bom. Com essas pessoas que entraram. E eu noto que estão do meu lado. É tão bom você poder contar. Saber que você pode contar, né? Com aquelas Isso. pessoas que têm uma segurança, ter um né? alinhado. A gente falou de valuation, né? Mas a empresa ela só ganha valor quando ela não necessita do dono para fazer os serviços rodarem. Né? Esse é o grande também... O grande diferencial para ter sucesso no mercado, para conseguir investidores, para conseguir o valuation, crescer, tudo, é o negócio não depender do dono. Porque você nunca vai conseguir vender ou ter investidores. Porque se o negócio depende só de você, a pessoa não consegue te comprar. Ela consegue comprar a empresa se ela não estiver dependendo de você. Então, é sempre bom pensar em... Estou construindo aqui uma empresa... Mas ela não pode depender de mim, porque um dia, se eu quiser trazer um investidor, se eu quiser vender a empresa, eu não consigo me vender, eu tenho que vender a empresa, né? Exatamente. Eu vi, eu acho que foi Malu Perini, a esposa de Bruno Perini, né, que ele fala de economia, ela falando, nossa, eu sou o meu produto. Né? Então, se acontecer alguma coisa comigo... Esse é um problema. É um problema. Sim. E aí ela começou a pulverizar, né? Ela colocou uma marca de roupa, começou a investir em fundos imobiliários, em renda fixa. Eu acho que é isso. Hoje ainda não dá, mas eu quero muito fazer isso. Ter um negócio, extrair da contabilidade, né? Os frutos que a contabilidade está nos dando. Né? Eu falo assim, porque dá todo mundo, os mentores, todo mundo que está aqui. Poder construir até como vocês fizeram, investir em outras áreas, fazer outras coisas. Um objetivo muito que eu tenho, assim, e eu quero é fazer um produto, né? Um curso para vender e ter uma escola assim, de negócio, sabe? Alguma coisa acadêmica. Legal. E aí, eu tenho certeza que se você fizer um infoproduto de contabilidade para telecoms, vai vender. Igual os contadores fazem, contabilidade para saúde, contabilidade para um monte de coisa. A Clivia também tem aí um produto muito bom. Contabilidade para cartórios. Né? Então... Com certeza, E eu vou contar com a ajuda de um dos mentores para fazer isso. Né? Mas, assim, passo a passo. Mas eu quero muito mesmo. Na verdade, já fui professora, assim, no passado. E eu gosto muito, assim, de ensinar também. É mais quando o escritório estiver andando, está começando a andar, né? Sozinho com as pernas, porque é tão difícil ter que falar com o cliente, estou viajando, eu chego amanhã, então amanhã a gente retoma. Se tivesse alguém, né, que ainda não dá, nesta situação específica, não tinha como. Se tivesse alguém para tocar isso, já tinha resolvido, o cliente já estava satisfeito. Mas aí tem Nem tudo, né? Não, tem uma opção muito boa de mercado que eu fiz com a contabilidade do futuro. Né? Para o negócio não depender só de mim como sócio, eu fui trazendo sócios. Então, hoje, a operação está funcionando lá na contabilidade do futuro. Se alguém precisar falar comigo, tem também a Patrícia, tem também o Antônio, tem mais 2 aí que estão vindo, mais 2 sócios que estão vindo aí, que eu ainda não posso divulgar. Mas aí você vai distribuindo as responsabilidades, que é importante, né? É isso. Para não depender só de você tudo.
Eu estava conversando com a Suede, né, que é a sua amiga. Isso. E ela também está lá tentando sair do operacional porque ela conseguiu fazer um funil de vendas, conseguiu investir Muito em marketing, conseguiu leads, mas ela não está tendo tempo de trabalhar tudo isso que ela conseguiu, porque o operacional dela está dependendo muito dela. É verdade. Né? Então, aí, isso eu acho que você só consegue também trazendo pessoas responsáveis. Não sei se verdade. colaboradores. Porque, assim, tem que ter uma pessoa para a última palavra. Isso. Então, não adianta trazer um gerente operacional, na minha visão, sendo que eu tenho que dar a última palavra. Então, o gerente sempre vai ficar perguntando as coisas para mim. Ele pode atender o cliente, desafogar essa parte, mas sempre ele vai ficar perguntando as coisas para mim, então sempre vai precisar de mim. É verdade. Agora, se você traz um outro sócio, aí as responsabilidades é dividida também, porque o lucro é dividido. Tudo é dividido. Então, assim. acho que fica mais cada um no seu lugar, cada um na sua parte. Essa é a minha visão. Pelo menos é o que está dando certo para mim até agora, né? Não, é até o Anderson Hernandes, Sim, né? o Anderson Hernandes. As pessoas hoje que têm sucesso, né? Eu falo sucesso assim, que já tem um tempo, porque assim, até ele chegar e vocês também até aqui, Sim. acho que vocês caminharam igual a nós, incubadores, né? Sim. Então, esse exemplo de vocês de trazerem sócios, cada um em uma especialidade, nossa, é perfeito. E eu penso muito nisso mesmo. Agora tem que estar muito bem alinhado, né? Sim. A gente vai conversar. Tem que ter fit, né? Se não adianta realmente... você trazer um sócio e você falar, eu quero ficar na parte de marketing e vendas, e seu sócio também querer ficar na parte de marketing e vendas. aí não vai dar. Aí ficam dois discutindo, querendo fazer a mesma coisa, né? Tem que dividir. Foi o que nós conversamos até sobre isso. Tem que dividir o operacional, o marketing e vendas. A palavra é sua. Você vai tomar conta disso aí. Eu não quero... É muito ruim quando você tem um sócio que dá pitaco na mesma coisa que você faz, né? Aí não faz sentido, aí então não não traz sentido. o sócio. Né? Não vai dar certo. Agregar, né? Porque isso. Os dois estão na mesma... querendo fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E cada um, querendo ou não, as pessoas têm pensamentos diferentes e jeito de trabalhar, principalmente na prestação de serviço, né? Quando é linha de produto, é tudo mais fácil. Mas quando é serviço, cada um tem uma cabeça, porque a gente trabalha com inteligência humana, né? Isso. E aí cada um quer fazer de um jeito, aí o negócio começa a complicar. Porque também não existe, a Manu, né, que é uma das mentoras da contabilidade do futuro, também fala que o marketing ele não é uma ciência exata. Uma coisa que pode funcionar para mim não funciona para os clientes da Bárbara. E uma coisa que funciona para os clientes da Bárbara não funciona para os clientes da Clívia. Então não tem um processo definido e padronizado para isso. É verdade. E aí, como não tem, aí cada um pensa do jeito que acha mais fácil e melhor, né? Obviamente, tem processos que são validados, tudo, mas pode ser que existam 10 processos que deem certo. 10 tipos de venda que dê certo. 10... Então, fica complicado, porque cada um quer fazer o seu processo. Eu penso muito assim, eu falo, nossa, como é assim, né? Ter um outro sócio e você já está acostumada com aquela linha de raciocínio e a pessoa, não, mas é dessa forma, e chegar em um consenso. É bem desafiador também. Por isso que é bom dividir. Se trazer sócio é para dividir, como diz, dividir para multiplicar, né? Porque se for para não dividir é complicado. Porque se é operacional, com a Clívia. Então, Clívia, você toma conta, a forma de trabalhar, a forma de gerenciar vai ser toda sua, eu só quero o resultado. É assim, né? Vocês que já são. Sim, tem que ser assim. Exatamente. Eu acho que um problema, né, nessa linha de raciocínio que eu e a Clívia a gente teve a gente criar autoridade para fazer alguns setores do nosso escritório quando foi sucessão, né? Porque aí você pega uma autoridade que já está ali no escritório, para você mudar alguma coisa é um pouquinho mais difícil, né? No caso de vocês foi sucessão, né? No meu caso, vou falar primeiro. Pode falar. No meu caso, eu assim, sempre trabalhei com meu pai, né? Ele tem 2 escritórios de contabilidade. Só que... E eu pensava que eu seria a sucessora. Assim, né? Porque eu sempre trabalhei lá e eu... Nossa, no futuro esse escritório pode ser que seja meu.
Mas o que aconteceu foi que eu fui empreender sozinha, sem ele. Nossa, sério? Nenhum escritório dele. Foi para outro? Não, é porque assim, o meu pai, ele tem a visão dele do negócio e eu sempre quis mudar certas coisas. E por ele achar que eu era muito nova, eu nunca tive poder de decisão, assim. Nossa. O que mexia no... Eu queria fazer investimentos, né? Porque o Daniel sempre me fala que vai dar... Inclusive, eu já falei esses dias, né? Tem que investir, né? Tem que colocar dinheiro para ter mais Você dinheiro. não ganha dinheiro se você não investir Não dinheiro. ganha. Não Verdade. ganha. Não nasce em ganha. árvore. Não ganha. Tem que investir, tem que fazer negócio. Então, assim, ele deu muito certo, né? Até hoje ele ainda dá muito certo, mas Antigamente era mais fácil. antigamente era mais fácil. Então, tipo, ele cresceu muito e ele se estabilizou. Então, ele já tinha 2 escritórios, ele já tinha aquela renda. Então, para ele, aquilo já bastava. Entendi. E eu não, eu queria crescer. Então, como eu sou de Fortaleza, eu vinha muito para São Paulo fazer curso, vim para eventos. Então, eu já ia, quando eu voltava com a minha cabeça fervendo de ideias. De ideias. Só que eu me frustrava, porque eu chegava no escritório, aí ia fazer, pai, eu vi isso, vi aquilo, vamos montar setor comercial, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí precisa de dinheiro. Aí o meu pai barrava todas as minhas Nossa. ideias. Eu cheguei e falei assim, pai, a gente vai precisar montar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, pai, tem uma empresa de tecnologia que se juntou com a contabilidade. Já pensou que vai dar isso? Eles vão esmagar a gente. Eu falei desse jeito, vão esmagar a gente. Aí meu pai, o sol nasce para todos. Assim, ele não está errado. Ele não estava errado. Ele não estava errado. Só que a forma que eu queria dizer é que se a gente não mudar, a gente vai ficar ultrapassado. Isso. Porque Sim. eles estão indo muito além do que a gente estava indo. Então, eles iam com força maior. Imagina só, uma empresa de tecnologia com contabilidade, automatizar tudo, enquanto a gente ainda estava pegando documento físico. Nossa. Né? Aí eu falava, quero botar um setor comercial. Aí ele falou, minha filha, mas você sabe o que é um escritório de contabilidade? Tipo, não podia ter. Ele não, nem sonhava. Porque ele fazia o comercial do escritório, mas é porque ele conhecia muitas pessoas e vinha muita indicação. Só que, tipo, indicação, às vezes entrava cliente, outro mês não. Então, não tinha aquele boom de clientes. Então, aí eu falei, não, chegou um certo tempo que a gente começou as ideias não baterem mais. Sim. E aí eu falei, eu vou sair do escritório. E aí foi justamente na pandemia que eu conheci o Daniel também. Ele acha que eu saí do escritório por conta do Pelo Daniel. amor de Deus. Meu Agora Deus. que eu tô com um relacionamento legal com meu sogro. Mas não foi por conta do Joga Daniel. água nisso. Pelo amor de Deus. Então, eu falei, em dezembro de 2019 seria o meu último mês no escritório. E aí eu ia fazer um intercâmbio em março e dali eu não ia mais voltar para o escritório. Aí foi a pandemia. Realmente eu não voltei mais para o escritório, porque eu fiquei aqui em São Paulo. E já ficou. E eu já tinha alguns clientes, porque eu já tinha falado para ele que, por essa questão, né, de eu ser mais jovem, ele mais velho, tinha alguns clientes que eu levava para o escritório e ele já não se dava muito bem, sabe? Aí eu falei, pai, para não ter mais briga, todos os clientes novos que eu captar, eu vou ficar. Ele falou, tudo bem. Então, eu já tinha ali uns 3, 4 clientes. E aí eu falei, em dezembro eu saio. Aí ele, tranquilo, eu já estava indo bem menos para o escritório, não ia mais todos os dias. E aí veio a pandemia, eu fiquei aqui em São Paulo. E aí eu falei, e agora, né? Assim, na verdade eu não falei nem e agora, porque eu já sabia que eu ia sair e aí eu fui buscar. E aí na pandemia, querendo ou não, para muitos foi ruim, eu cresci. Então, assim, a pandemia, por mais de tudo que aconteceu, muitos negócios, né, se acabaram, fecharam. Graças a Deus, para mim, foi próspero. Então, para alguns segmentos foi bom. Então, assim, eu espero ter, pai, a sucessão. Mais lá pra frente. Uma fusão agora, né? Uma fusão e tudo mais. Mas hoje ele já até vê as coisas na rede social que eu faço e ele já fala, por que você não fez isso aqui no escritório? Olha só. Aí eu, pai, eu queria fazer, né? Mas na época você não deixou. Não deu para gravar isso na época. Eu acho que tem 2 pontos aí. Eu sempre gosto de... isso também é legal. Por isso que eu gosto de vendas e de negociações, porque
eu sempre tento imaginar o que passa da cabeça do outro para tentar convencer ele, né? Para tentar persuadir ele. Então, se você tem um negócio que já é próspero, que já dá o que você quer, por que que você vai mexer nele a partir do momento que você não quer esquentar mais a cabeça? Eu acho que esse foi o primeiro ponto, que era o ponto do meu pai também. O meu pai, ele sempre teve o escritório contábil, ele, a minha mãe e mais um funcionário só. A vida toda. E aí ele tinha um negócio de, eu quero 50 clientes. Quando bateu 50 clientes, eu não busco mais clientes. Quando baixar, aí eu vou atrás de cliente. Então ele sempre ia nessa levada e era o jeito que ele queria viver. Ele não queria dor de cabeça, porque, igual você falou, uma das principais dores é quando você coloca pessoas dentro do escritório. E eles queriam fazer tudo do jeitinho deles, então eles não queriam ter colaboradores. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu falei foi que eu queria crescer. E para crescer é necessário ter pessoas. Né? Esse era o primeiro investimento. Então eu falei assim, pelo menos uma pessoa no fiscal e uma pessoa no departamento pessoal agora. Entendeu? Pra gente conseguir ir pensando em outras coisas. Porque quando eu entrei no escritório, como eu fiz publicidade, a primeira coisa que eu falei pro meu pai é, eu só vou ficar em marketing. Aí ele, marketing? Mas aqui é um escritório de contabilidade. Meu pai, comercial. Aí eu falei, então eu fico no marketing e departamento pessoal. O resto tem que ter outras pessoas fazendo. Né? Então, esse foi, assim, o princípio, para ele ir mudando a cabeça. E aí ele sempre ficava jogando um monte de outras coisas para mim e eu recusando, né? E aí, só quero marketing. Só começou a fazer sentido para ele quando começou a dar resultado. Igual agora, que é o segundo passo, né, do pai da Clívia, que ele tá vendo que tá dando resultado para ela. Meu pai ficou impressionado. O Daniel falou para ele, ela já tem mais de 40 clientes. Aí ele, o quê? Ver para crer, né? Exatamente. Ele precisou ver para crer. É aquela crença mesmo, é bem difícil. Eu acho que se eu viesse de sucessão ia ser difícil também. Nossa, porque a gente difícil. tem a cabeça muito fértil, assim, nessa característica sua de fazer curso, de correr atrás. Eu também gosto muito disso, assim, de não ficar parada, sabe? Sim. E nem todo mundo, principalmente os mais antigos, vê isso como algo positivo. Né? No caso dele, é justamente porque ele, eu acho assim, ele já cresceu e pra ele tava bom. Tá confortável. Tá confortável. Então, aí pra que eu vou mexer aqui? Se pra mim aqui já tá ótimo, eu já tenho garantida a minha aposentadoria, porque é tipo bem esse o pensamento. Sim. E na verdade, eu e a minha irmã, não, porque a minha irmã também trabalhava lá, só que mas ela no saiu futuro a primeiro. gente pode ser assim também. Né? Essa garotada tá vindo... Igual tá surgindo essa plataforma Meta. Essa garotada quer colocar o escritório dentro do Meta. Tá doida. O negócio é aqui fora. Exatamente. Então, eu queria mais. Eu e a minha irmã, a gente tava naquela, querendo mais, porque a gente também queria uma realização nossa, pessoal. Então, a gente também tinha a nossa realização. Só que o meu pai, ele é, assim, ele não é que é difícil, né? Ele tomava a decisão dele. Por mais que ele pedisse a nossa opinião, sempre prevalecia a dele. Então, isso ficou assim um pouco chato. Aí eu, quer saber? Eu consigo. E eu sempre falei pra todo mundo. Eu falava pras meninas, até eu ficava assim, nossa, será que eu tô sendo muito autoritária e tudo? Mas eu dizia, se eu sair, eu tenho certeza que eu não fico sem ter uma renda, porque eu vou conseguir fazer qualquer coisa que eu... Até se não fosse na contabilidade, eu falava assim, porque eu sou metida. Que você falou que gosta, né? Eu sou metida. Tudo eu me meto e eu sei que se eu colocar ali, eu vou conseguir. Aí foi bem esse o meu pensamento. É tanto que eu falei assim, quando eu voltei do intercâmbio, eu não tive medo. Sério, foi tanta loucura, né? Porque naquela época era saindo legislação. Acho que eu nem tive tempo para pensar e nem cair a ficha de que eu não estava mais no escritório. Imagina. Foi só vindo as coisas. Eu e o Daniel, a gente começou a fazer aulão, o Daniel me ajudando. Eu tive uma ideia de fazer aulão. Então, a gente foi fazendo aulão, foi fazendo um monte de coisa. Marketing, né? Marketing. E aí foi vindo os frutos, naturalmente. E pode ter certeza, se tudo que você se predispõe, né, algo novo, como aulão, aí vou participar, fazer uma palestra, sempre vai ter um fruto daquilo.
Não fica em vão. Não Até fica. uma planilha que você disponibiliza no Instagram. Uma vez eu disponibilizei. Foram 282 leads. Eu disse, eu acostumada só com indicação. Eu disse, o que é isso? Pelo amor de Deus. Pois é. Só que aí eu fui entender, né? Era que de telecom? Não, eu fiz com a Mariana. Eu falei, Mariana, coloca aí sim. uma planilha financeira de orçamento. Aí depois até a personal que ela faz uns exercícios comigo, ela falou, serviu tanto aquela planilha porque eu estava procurando para colocar as minhas despesas, receitas. Legal. E eu coloquei lá, mas coloquei sem um foco, porque tinha que ser o para PJ, o segmento. Aí o Antônio falou, nossa, como a gente vai trabalhar isso aqui totalmente aberto, porque ninguém sabe se foi PF, se foi PJ. Mas já se tinha um foi... funil já, nessa época? Não, ainda não tinha o funil, tinha. não. Então. Aí também... Eu fiz da minha cabeça. Não, aí depois faltou o processo comercial do funil, né? Aí depois que entrou o processo comercial, a Mariana começou a marcar consultoria, era PF. Eu não tinha tempo de fazer a consultoria, foi meio marketing, então foi meio que mal feita, porque foi da minha cabeça. Então, a pior coisa, eu acho que quando você começa a não ter um mentor. Né? Tem uma pessoa até da contabilidade que fala muito nisso. Se ele tivesse um mentor antes, que ele não faria várias coisas que ele fez, vários erros que ele cometeu. Né? E a gente comete, porque ali na nossa cabeça eu falei, nossa, 272 leads, assim, eu bombei. Eu disse, que bombei. Eu não consegui reter um. Porque foi muito mal trabalhado, tem que ter um objetivo, né? Tem que ser bem feito. O meu aulão mesmo que eu fiz foi sem foco. Então era um aulão aberto. E eu acabei assim, não colhendo os frutos, mas ele serviu muito de aprendizado. E talvez se eu tivesse... Porque assim, o Daniel, Mas ele você é meu mentor. reverteu, né? Os leads. Não, mas esses aulão, os primeiros que eu fiz foi aberto. Não foi os do cartório. Ah, tá. Nem sabe quem era o público, eu nem digamos sei assim. quem era. Foi o que Teve aconteceu. muito contador, teve muita gente que não era o meu foco. Teve pessoas, né, de cartório, mas não foi ali o foco. Então, foi um aprendizado. E é tanto que no outro, aí o Daniel me ajudou. E aí, nesse, sim, a gente conseguiu. Eu fiz um aulão e a gente a gente conquistou vários clientes só nesse aulão. E se eu tivesse continuado, estaria aí bombando mais ainda. Mas... Fez um aulão só. Imagina, um aulão. Mas então, vai ter assim, outra agora em abril, viu? Tem que ter, pô. Porque a gente... constância é o mais difícil, eu acho. A constância é mais difícil. Porque tem muitos percalços, nem sempre você está naquela mesma linha, né? Uma semana é diferente da outra. Às vezes tem uma semana que o cliente tem algum problema e você foca mais naquilo para resolver. Até as redes sociais mesmo. Eu começo, posto, depois eu paro. Eu fico uma semana, não posto. Né? E tem que ter uma constância, uma disciplina mesmo. Se você se predispõe... Sim. E aí você acha que é confortável. Já tenho isso aqui, tá ótimo, já tenho os clientes. Sim. Mas e os desafios, né? Porque os desafios são, na verdade, a mola propulsora do negócio. Sim. E a gente tem que ter um objetivo, não é fazer o aulão por querer fazer, né? Só pra você pode até ter a pretensão de ajudar, mas você tem que ganhar algo em troca, né? Você tem que ter um benefício em troca. Então, o aulão, por exemplo, da Clívia, no final ela ofereceu uma consultoria gratuita para os cartórios. Pronto. Aí todo mundo foi atrás dela. Aí já captou os leads. Então, sempre tem que ter um objetivo. Para tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma estratégia e um objetivo. Sim. Né? Não adianta a gente também não ter estratégia. Até o Anderson Hernandes fala, né? A vida é uma estratégia. E realmente, se você não fazer a estratégia, você não vai conquistar nada, né? Era muito assim, antes da contabilidade do futuro, eu vou fazer isso, até na contabilidade mesmo, por conta da não disciplina, né, de não. Aí depois eu passei a anotar, quando fazia mentoria, o que o mentor falou, seguir aquele passo a passo, para poder colocar em prática mesmo, e você vê resultados, senão não faz sentido, né? Você está na contabilidade do futuro ou em qualquer outro negócio ou outra associação. Sim, e até você tem que botar em prática, né? Porque o que a gente fala muito da contabilidade do futuro é que os incubados vão para a mentoria,
absorvem aquele conteúdo, só que aí, quando vai para a próxima mentoria, e aí? Você fez? É mesmo. Então Colocou não em tem, prática? colocou em prática. Então, até às vezes eles ficam com vergonha de marcar com o mentor, porque eles não fazem. Mesmo. E às vezes não tem resultado, não é por conta Que foi mal direcionado. que foi mal direcionado, mas é porque não colocou, não praticou. Então você só vai ter resultado se você for para jogo, se você praticar. É isso mesmo. Eu vi a diferença. Eu fui muito assim, de ir para a mentoria e anotar, e às vezes nem anotava mesmo. E, tem outra mentoria, tenho que marcar, só marcar por marcar. E aí, depois que eu comecei a anotar e colocar em prática e seguir, até o Antônio falou, parabéns, o funil tá legal. Mesmo que só seja indicação, mas teve retenção de 60%, porque eu não colocava no funil indicações, nenhum outro trabalho esporádico. Ele, não, tem que colocar tudo lá, até para você ter números, né? Exato, até para você ter, assim, uma visão, assim. Antes eu não controlava isso também. E aí eu tenho que ver o que foi que eu acertei, o que eu errei. Então, se eu não tiver esses indicadores, assim, sem números a gente não tem como mensurar, né? Se tá dando certo, o que deu errado. Esse mês foi bom. Por quê? O que foi que eu fiz nesse mês de diferente? Então tem que ter. Antes eu não controlava nada. Agora, até eu comecei a puxar a orelha. Olha, eu quero saber de onde está vindo esses leads. Porque eu tenho que saber se é do marketing, se é de indicação. Se é do aulão. Se é do aulão. Parceria. Se foi parceria. Eu preciso saber de onde eles vêm, que é pra gente focar mais no que dá resultado. Sim. A chave mesmo do negócio é acompanhar. É igual funcionário, né? Quando você antes se passava, faz isso aí. Nem olhava depois. Aí eu já passei o e-mail para você, já está no seu e-mail. Nem olhava o e-mail. Né? Agora não. Aí tem que olhar mesmo, acompanhar, fazer reunião. É um desafio grande. Mas a gente consegue. No final tudo dá certo. Infelizmente a gente está chegando no final do bate-papo. Passa muito rápido esse tempo. Rápido, né? Pelo amor de Deus. Quer fazer algumas considerações finais? Quais seus planos para 2022? Quer compartilhar com a gente? Eu vou compartilhar um pouquinho dos planos, né? Que eu gosto muito de planos, mas assim, colocar em prática mesmo. Eu coloquei, como eu falei, né, há pouco tempo com vocês, sobre essa possibilidade de ter um outro sócio, de dividir as responsabilidades. É algo que eu vou testar, né, no futuro agora próximo, já a curto prazo, para ver se vai dar certo ou não. Eu quero dobrar o faturamento do escritório até dezembro desse ano, incluir novos serviços, né, um leque de serviços, lançar meu infoproduto e, assim, de dezembro para 2023, que é já longo, né, longo prazo, médio e longo prazo, essa é a escola de negócios, assim que eu penso mesmo, porque a educação... Eu acho que é um dos nichos que sempre as pessoas estão procurando. Né? Ela faz parte também da contabilidade, caminha junto também. Com certeza. Não só para funcionário, mas para cliente, outro público. Né? E negócio está sempre em alta. Todo negócio precisa de um fundador. Sim. Todo mundo precisa, né, se especializar de educação, então é legal. Isso. E estruturar também o escritório, assim. Por mais que hoje a gente não tenha um local fixo, mas a estrutura são as pessoas e os processos. Se eles estiverem estruturados, é a B2B, qual que seja o escritório, é a contabilidade do futuro, é qualquer um outro escritório. Então, eu quero também estruturar, né? Já estou conseguindo, porque sem as pessoas é impossível. Eu levei um tempo para entender como né, trazer as pessoas para o lado mesmo. Passei por muitos perrengues, contratações erradas, mas hoje eu já estou caminhando. Estou acertando mais que errando. Então, eu quero também montar essa estrutura, assim, de sair, não totalmente, mas sair bem mais do operacional e poder pensar mais estrategicamente. Porque para dobrar, eu preciso ter estratégia, eu preciso acompanhar, eu preciso ter números, né? Ver onde é que a gente está errando, planejamento. Então, essas são, assim, as minhas metas, né? Meus planos para o futuro.
Espero que chegue no final do ano e a gente faça um outro podcast. Eu já ia falar cumprir isso. Fazer todas- o final do ano. Ó, vamos- Coloca no Trello, que eu também, como mentor, quero ir acompanhando. Isso. Agora é chegar daqui um tempo e verificar, né? Se não conseguiu tudo, mas pelo menos uma boa parte, como o Antônio falou, 30, 20, 40% já é uma caminhada, né? Você fez o melhor do que podia que naquele você podia, momento. Exatamente. Você tem que colocar Então- objetivos audaciosos. E aí, Isso. tentar, E buscar. tentar buscar. Exatamente. É isso, então. Se você ficou até agora aí com a gente, no mínimo, né, dá um like aí, né, no podcast, ou se ainda não está inscrito no canal da Contabilidade do Futuro, se inscreve aí. E em breve a gente vai se ver aqui novamente no próximo mês. O próximo podcast já está com data certa, só que ainda não posso divulgar porque é segredo, mas Maravilha. estaremos aí em breve, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até mais.